안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre a conjugação dos verbos e adjetivos. Ara, mas como assim os adjetivos são conjugados? Pois é, os adjetivos no coreano, eles funcionam de uma forma um pouco diferente aqui no português. No português, um adjetivo é flexionado no máximo em gênero e número, certo? Por exemplo, se eu pegar o adjetivo bonito, eu posso colocar ele no feminino, bonita, ou no plural, bonitos, bonitas, certo? No coreano, isso não acontece, a gente não conjuga e a gente não flexiona em gênero e em número, e sim a gente conjuga. Mas como isso é possível? Vou mostrar para vocês. Bom, o Google Tradutor não é o melhor aplicativo para a gente usar para aprender um idioma, porém, até ele mesmo reconhece que o adjetivo é conjugável. Então, eu coloquei aí um verbo de ligação junto com o adjetivo bonita no meu Google Tradutor, né? No infinitivo. Então, ser bonita, ele me deu aí uma palavra, o adjetivo 아름답다. Ele está no infinitivo. Se ele está no infinitivo, isso quer dizer que ele é conjugável, certo? Então, quando eu conjugo ele, ou seja, coloco ele no presente ou em algum outro tempo ou em alguma outra formalidade, aqui no caso eu coloquei no presente, é bonita, ele vai conjugar para mim. Aqui ele conjugou no informal não polido, por isso que ele está dessa forma. Mas se fosse o informal polido, seria 아름다워요, certo? Então, no coreano, os adjetivos, eles são conjugáveis, certo? Eles funcionam como se fossem verbos. Por isso, eles podem terminar uma frase, ok? Quando você coloca só o adjetivo sem um verbo de ligação na frente, ele vai te dar o adjetivo conjugado em uma estrutura específica, certo? Que, no caso, ficaria 아름다운, certo? Mas, a princípio, os adjetivos no idioma coreano são conjugáveis e funcionam como verbos, certo? E, por esse motivo, existem muitos lugares, livros, plataformas que chamam os adjetivos de verbos de descrição, verbos descritivos, certo? Ok, antes da gente seguir em frente, se você não lembra o que é verbo de ligação são verbos que têm como única função ligar um adjetivo a um substantivo, certo? Se eu falar, por exemplo, minha amiga é bonita, minha amiga é o sujeito, é o meu verbo de ligação, ser, e o bonita é o adjetivo, certo? Então, o verbo de ligação está aí para ligar o sujeito com o adjetivo, certo? Ser não é o único verbo de ligação, tá? Existem vários outros verbos de ligação, mas os principais são os verbos ser e estar. Então, sempre que eu estiver falando de um adjetivo nessa forma, que ele estiver com um verbo de ligação, vocês vão ver que eu sempre vou traduzir como ser, estar e o adjetivo. Ser, estar delicioso, ser, estar grande, ser, estar legal, ser, estar divertido, ser, estar bonita e assim por diante, certo? Porque adjetivos são conjugáveis. Bom, então vamos ver como os verbos e adjetivos seriam conjugados. Bom, a gente tem várias formalidades, né? 4 principais: informal polido, informal simples, formal polido e formal não polido, certo? Mas aqui a gente vai falar somente sobre o informal, que é o nosso foco, que é a formalidade mais usada no nosso dia a dia, certo? O presente do informal não polido tem esse sufixo aí, a/o. E o polido, informal polido, tem o a/o e termina em io. Essa formalidade, o informal polido, é muito característico, muito caracterizado com esse sufixo io, certo? Então, ao para não polido, ao para polido no presente do informal dessas duas formalidades, beleza? Bom, vejam que esses dois sufixos para o presente, né, têm uma coisa em comum, que é a/o. Se tem uma barra entre essas duas sílabas, quer dizer que uma delas é usada e a outra não, dependendo da situação, dependendo da palavra. E aqui nessa aula a gente vai ver quando usar cada uma, certo? Bom, assim como no português, no coreano a gente também tem verbos regulares e verbos irregulares. A gente vai falar sobre a irregularidade dos verbos também, certo? Bom, primeiramente, os verbos e adjetivos regulares. Quando adicionar a e quando adicionar o no presente do informal, tanto polido quanto não polido. Bom, nós adicionamos a sílaba a quando a radical do verbo ou do adjetivo terminar na vogal a ou o.
Para quem não lembra o que é radical, radical é como se fosse a raiz do verbo. O que isso quer dizer? Se eu tenho um verbo ou um adjetivo no infinitivo, ou seja, todo infinitivo termina em tá, certo? Então, quando eu tenho ele no infinitivo e eu tiro essa última sílaba, tá? Eu tenho a radical do verbo, certo? Então, se eu falar, por exemplo, o verbo fazer, em português mesmo, fazer. A radical do meu verbo fazer é o faz. Esse ER que termina o meu verbo no infinitivo é como se fosse o tá no coreano, certo? Outros exemplos. Verbo comer. O com é a radical do meu verbo. O é como se fosse o tá, certo? O que mais? Se eu falar, por exemplo, outro exemplo. Dormir. Dor, M, né? Dorm é a radical do meu verbo. O ele é como se fosse o tá no coreano. Outro verbo, falar. O fal, até o L, é como se fosse a radical do meu verbo. E o AR é como se fosse o tá no coreano, certo? Bom, então agora que você sabe o que é a radical. Se a radical, a raiz do verbo ou do adjetivo terminar na vogal A ou em O, a gente adiciona essa sílaba A, ok? Não o O. Então, vamos voltar lá rapidinho. Nós temos ou A ou O. Adiciona-se A se a radical do verbo terminar em uma dessas duas vogais, certo? Dentro dessa regra, nós temos 3 itens, 3 tópicos a se falar. Primeiro de tudo, se a radical tem uma dessas duas vogais, termina em uma dessas duas vogais, mas também termina em patim, ou seja, termina em consoante, adiciona-se A normalmente, que nem nos exemplos. Patá, receber. Como a radical pat termina em vogal A e em consoante tigut, eu adiciono A normalmente. Padayo. Outro exemplo, verbo anta, verbo sentar. Como termina em patim, não importa se é simples ou composta, e termina na vogal A, eu falo anjayo. Normal, adiciona simplesmente, certo? O segundo tópico dentro dessa regra é quando a radical termina na vogal A, mas não termina em patim. Nesse caso, a gente omite o A, a gente não prolonga o som. Por exemplo, verbo 가다, verbo ir, ao invés de falar 가요, prolongar o A, eu só falo 가요. Vejam que eu não adicionei o A, certo? A gente omite. Mesma coisa no verbo 사다, comprar. Ao invés de falar 사아요, eu coloco 사요, certo? Todos esses exemplos estão no informal polido, porque é a formalidade mais usada, certo? E o terceiro item, terceiro tópico a se falar nessa regra é quando a radical do verbo ou do adjetivo terminar na vogal O, mas não terminar em patim, ou seja, não terminar em consoante, O e A se juntam e formam a vogal composta WA, que nem nos exemplos. O da, verbo vir, ao invés de falar o ayu, separar essas duas vogais, eu falo wayu. Mesma coisa no verbo 보다, ver e assistir. Ao invés de falar 보아유, eu falo 봐요, certo? Agora que nós falamos sobre quando adicionar a sílaba A, vamos falar sobre quando adicionar a sílaba O. Se, quando a radical do verbo ou do adjetivo terminar na vogal AO, a gente adiciona A, no resto, ou seja, quando não termina em AO, a gente adiciona a sílaba O, certo? Então, no resto, quando não for AO, quando não terminar em AO, nós adicionamos a sílaba O, certo? Dentro disso, nós temos 4 tópicos. Primeiro, se a minha radical terminar em patim, adiciona-se O normalmente, que nem nos exemplos 읽다, verbo ler, 읽어요, 먹다, comer, 먹어요, 입다, vestir, 입어요, certo? Todas as radicais, quando eu tiro o tá, é a radical, né? Todas as radicais terminam em consoante, portanto, adiciona-se O normalmente. Bom, o segundo tópico é quando a radical termina nas vogais E, O e O, mesmo entre o resto, a gente tem umas específicas aí, né? Então, se terminar em uma dessas 3 e não terminar em patim, não terminar em consoante, omite-se O, certo? Que nem nos exemplos, verbos rodar, ficar em pé, né? Levantar-se, ficar em pé, rodar. Ao invés de falar só, o, 요 e prolongar o som, eu falo só, 서요.
Mesma coisa com o verbo 켜다, ligar, acender, né? Então, 켜다, ao invés de pronunciar como 켜어요 e escrever como 켜어요, eu escrevo e falo 켜요, omite-se o. Mesma coisa com 보내다. 보내다 é enviar, mandar alguma coisa a alguém. 보내다, ao invés de pronunciar como 보내어요, a gente fala 보내요, certo? O terceiro tópico, quando a radical terminar na vogal U e não terminar em patim, a gente junta U com a vogal O e forma a vogal composta WO, certo? Portanto, nós temos 배우다, verbo aprender. Ao invés de falar 배우어요 e separar essas duas vogais, a gente fala 배워요, aprender, certo? E o quarto tópico, quando a radical do verbo terminar na vogal I e não terminar em patim, ou seja, não terminar em consoante, I e O se juntam e formam a vogal IO. IO, IO. Faz sentido, né? Então, por exemplo, o verbo 기다리다, esperar, ao invés de falar 기다리어요, eu falo 기다려요, certo? Bom, então é isso que acontece com os verbos regulares, certo? Regular quer dizer que eles funcionam sempre da mesma forma, certo? Não tem exceção, é sempre a mesma coisa, sempre essa regra, certo? E se não for um sufixo que comece com A, O, a gente pega só a radical dele, sem alterar nada, certo? Esses são os verbos regulares. Tem mais um verbo regular, mais um caso regular. Esse caso é para todos os verbos e adjetivos que terminam em radá. Radá, né? Não importa se é o verbo radá em si ou qualquer outro verbo ou adjetivo que termina em radá, quando adicionado ao sufixo a, o, nós sempre teremos re, certo? Portanto, nosso sufixo a, o, yu, que é o sufixo do presente do informal polido, radá se torna re e se adiciona yu, reyu. Radá, verbo fazer. Ir radá, fazer trabalho, mesma coisa que trabalhar, eu falo 일해요, 일해요, certo? E 공부하다, fazer estudo, estudar, eu falo 공부해요. 하다, sempre com esse sufixo AO, não importa se é essa formalidade, se é o informal não polido, se é uma outra conjugação, sempre que se adiciona AO, ha sempre se torna re, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os verbos irregulares. A gente chama os verbos irregulares porque eles não funcionam sempre da mesma forma, certo? Para todas as estruturas gramaticais. Eles dependem do sufixo, certo? De acordo com o sufixo, ele pode manter a sua forma ou alterar um pouco, certo? Por isso são chamados de irregulares. Nós temos ao todo 7 irregulares, certo? A primeira irregular é a irregular em que a radical termina em consoante tig. Lembrem-se que nem todo verbo que a radical, nem todo verbo e nem todo adjetivo, né? Ambos, que a radical termine em tig é irregular. Existem verbos e adjetivos que a radical termina nessa consoante, mas o verbo e adjetivo é regular, certo? Então, não é tudo. São certos verbos, certos adjetivos irregulares, certo? Para esses irregulares, como que funciona? Bom, como eu falei, os irregulares dependem do sufixo. Então, sempre que você for adicionar algum sufixo, você precisa ver bem esse sufixo, certo? Se o sufixo começar em consoante, mantenha a radical. A radical não vai mudar. Você mantém, vai funcionar como se fosse regular, certo? Então, quando que aparece a irregularidade? A irregularidade começa quando o sufixo inicia em vogal, certo? Ou seja, inicia em consoante ian. Quando um sufixo começa em ian, ou seja, aquela consoante com formato de bolinha, é porque esse sufixo começa em vogal, em som de vogal, certo? Porque aquela consoante não tem som quando fica no início, certo? Portanto, quando eu falo que o sufixo inicia em vogal, eu estou falando que o sufixo começa na consoante ian, na consoante com formato de bolinha, certo? Nesse caso, o que a gente faz? Bom, essa irregularidade não importa se o sufixo começa em AO, que nem nós vimos as duas regras, ou se começa em outra vogal, né, em qualquer outra vogal, irregularidade continua sendo presente. Quando o sufixo começa em vogal, ou seja, em som de vogal, isso quer dizer que ele começa com a consoante ian, consoante com formato de bolinha, porque ela não tem som no início de uma sílaba, aí que aparece a irregularidade.
tá? Não importa se o sufixo começa em AO ou em outra vogal. Sufixo que começa com som de vogal tem irregularidade, aparece irregularidade, certo? E qual que é essa mudança? O que muda no meu verbo irregular? A consoante tigut se torna rir, certo? Vamos ver exemplos. Eu tenho aqui o meu verbo 듣다, verbo escutar, ouvir. Ele é um verbo irregular dessa consoante, certo? Vejam que a radical termina nessa consoante e ele é irregular. Eu tenho dois sufixos aí. O meu primeiro sufixo é um sufixo que inicia em vogal. Veja que eu substituí tigut por rir. E eu adicionei a, o, normalmente, como nós vimos aí nos slides anteriores, certo? Mas o que muda é que tigut se torna rir, certo? Então, aqui nós temos 들어요, ok? Ao invés de 들어요, eu falo 들어요, esse rir, certo? Agora, em seguida, eu tenho um sufixo que começa em som de consoante, né? Então, eu mantenho. A irregularidade não aparece aqui. 듣고, certo? Bom, vamos seguir em frente e falar sobre a segunda irregular. Irregulares em que a radical termina em piub. Novamente, nem tudo que termina em piub é irregular, certo? Não importa se é verbo, se é adjetivo, nem tudo é irregular. Ok, quando que aparece a irregularidade? Se o sufixo iniciar em consoante, novamente, a gente mantém a radical, não muda nada. Mas onde que aparece a irregularidade? Quando o sufixo começa em som de vogal, ou seja, começa com a consoante ian, com a consoante com formato de bolinha. Nesse caso, a consoante piub é substituída por u ou o. Quando que eu adiciono u e quando que eu adiciono o? Geralmente, a gente adiciona u, certo? E o a gente adiciona para dois casos específicos, para o verbo 돕다, que é o verbo ajudar, e o adjetivo 곱다, que é um adjetivo bem específico, que tem basicamente como tradução ser, estar bonito, ser, estar macio, ser, estar fino, mas é um fino bastante fino, então ele tem aí um sentido bem específico, certo? Aqui eu trouxe dois exemplos, o verbo 돕다, que é o verbo ajudar, em que piub é substituído por o, quando nós temos um sufixo que começa em vogal, e o adjetivo 춥다, que é ser, estar frio, certo? 춥다 faz parte do resto, ou seja, a gente substitui piub por u, certo? Vamos começar com o verbo ajudar. Aqui eu estou adicionando o sufixo a, o, io do informal polido, presente do informal polido, certo? Bom, piub se substitui por o, certo? Já que agora ele termina na vogal o, eu preciso adicionar a, certo? Mas eu posso deixar ele como to, o, a, yu? Não, eu preciso juntar o com a. Portanto, eu tenho wa, to, wa, yu, certo? E meu segundo exemplo, o sufixo começou em consoante, portanto, não muda nada, mantém, 돕고. Agora, o adjetivo 춥다, ser, estar frio. Quando eu adiciono ele ao sufixo ao io do presente do informal polido, eu substituo piub por u, certo? Se agora a minha radical termina em u, preciso adicionar o, certo? Não posso deixar separado, não posso colocar chu, u, o, io. Preciso juntar u com o. Portanto, eu tenho wo, chu, wo, io, certo? E em seguida nós temos 춥다, né, com o sufixo ko, que é um sufixo que começa em consoante. Portanto, 춥고. Mantém, não altera, porque o sufixo que inicia em consoante não muda a radical, certo? Vamos seguir em frente para a nossa terceira irregular. São irregulares que a radical termina em shiot. Lembrando que, novamente, nem tudo que termina em shiot é irregular, certo? Quando o sufixo começa em consoante, novamente, mantém a radical. Mas se o sufixo inicia em vogal, shiot é omitido, primeiro, né? A gente tira o shiot de lá e a gente adiciona a ou o normalmente, certo? Só que aqui tem um porém. A gente adiciona a ou o normalmente, mas se for em um caso em que a gente tem que juntar as vogais, por exemplo, o se torna o a se torna o a, e o se torna ió. Isso não acontece, a gente mantém a prolongação do som, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Natá, natá é melhorar, sarar, certo? Se eu adicionar o sufixo ao io do presente do informal polido, eu tiro o shiot, primeiro de tudo. Então, me sobra na.
Se me sobra na, como a radical termina em vogal A, não tem patim, teoricamente eu omitiria A, certo? Porém, como ele continua sendo um irregular, aqui a gente prolonga o som, não omite o A. Por isso, em vez de falar na-yu, eu falo na-a-yu, certo? E se eu adiciono um sufixo que começa com som de consoante, como o ku, eu mantenho na-ku, certo? Bom, vamos falar sobre agora irregular do ryud, né? Nem tudo que termina em ryud é irregular, novamente. Quando o sufixo inicia em AO, ryud é omitido, certo? E a vogal da última sílaba da radical se junta a esse sufixo AO, não importa se é do presente do formal polido ou do não polido, né? Se junta e forma E ou IE, depende aí bastante da radical, certo? Já quando o sufixo inicia em nesse caso, ryud da radical e o do sufixo são omitidos, certo? E quando o sufixo inicia em consoante, mantém a radical, não muda, certo? Aqui eu peguei o exemplo 그렇다, é um adjetivo bem específico que tem várias funções. Uma delas é para se referir à frase anterior, tá? Então, 그렇다, quando eu adiciono ao sufixo a, o, 요, que é o sufixo do presente do informal polido, eu tenho 그래요. Por quê? Tirei o ryud, certo? Juntei o com a o e agora eu tenho o e. 그래요, certo? Se eu adicionar o sufixo 으면, como o meu sufixo começa com eu tiro o ryud da radical, tiro o do sufixo e me sobra 그러면, certo? E por último, 그렇다 com o sufixo ku, que começa com consoante, 그렇고, mantém, certo? Bom, agora vamos para a quinta irregular. Eu sei que parece bastante, mas a gente está quase no final. A irregular, número 5, é a irregular que a radical termina em certo? Quando o sufixo inicia em consoante, você mantém, tá? Mantém normal. Mas se o sufixo começa em AO, o que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente retira a vogal e a gente adiciona uma das vogais A ou O de acordo com a penúltima sílaba da radical, certo? Se a penúltima sílaba da radical tiver a vogal A ou O, adicionamos A. Caso contrário, se for o, entre aspas, resto, a gente adiciona O, certo? Aqui eu peguei 3 exemplos. 예쁘다, ser estar bonita. 바쁘다, ser estar ocupado. E 쓰다, usar, escrever, ou também pode ser o adjetivo ser estar amargo, tá? Então, vamos lá. 예쁘다, eu adicionei a, o, 요. Quando eu adiciono isso, que é o sufixo do presente do informal polido, eu tenho 예뻐요. Por quê? Tirei primeiro o 다, do infinitivo. Tirei o porque ele é irregular e o meu sufixo começa em AO. E eu adicionei O, 예뻐, O. Por quê? Porque a minha sílaba que vem antes, que é o 예, ele faz parte do, entre aspas, resto, certo? Portanto, 예뻐요. Se eu adicionasse esse mesmo adjetivo a um sufixo que começa com consoante, como o ku, eu mantenho, não muda nada, certo? Próximo exemplo, 바쁘다, ser estar ocupado. 아어유, tirei o do irregular, tirei o 다 do infinitivo e adicionei a vogal A. Por quê? Porque a minha sílaba anterior, que é a sílaba pá, tem a vogal A, certo? Portanto, pá, pá, yu, certo? 바빠요, tá errado, é A, certo? Mesma coisa com o sufixo que começa com consoante. 바쁘고, não muda, tá? Então, ele mantém. Seguindo em frente, agora eu tenho um adjetivo que não tem uma sílaba antes da última sílaba da radical, ou seja, não tem uma penúltima sílaba. Por quê? Porque só tem uma. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a regra faz parte do, entre aspas, resto. Então, 쓰다, quando eu adicionar o sufixo a, o, 요, eu adiciono a vogal O ao invés da vogal A. Por quê? Porque faz parte do, entre aspas, resto, certo? Então, tiro o, adiciono O. Só, 요, certo? E se eu adicionar um sufixo que começa com som de consoante, mantenho, porque aqui não vai aparecer a irregularidade, certo? Vamos lá, a penúltima irregular são as irregulares em que a radical termina em rir. Novamente, nem tudo que termina em rir é irregular, certo? Esse irregular, ele é um pouco diferente, tá?
Esse aqui é o mais chatinho de decorar, mas ele não é difícil. Bom, vamos lá. Quando o sufixo, tá? Todas as irregulares dependem do sufixo. Se o sufixo iniciar em "ı", a gente sempre retira o "ı", a gente sempre ignora ele e observa a partir da próxima letra ou sílaba, certo? Ou seja, o que está fora do "ı", ok? Se essa sílaba iniciar em nian, piub ou xiot, ou seja, em uma dessas três consoantes, a gente omite rir da radical, certo? E se essa for a letra rir sozinha, ou seja, quando a letra que vem depois do "ı" for a consoante rir sozinha, a gente omite essa consoante sozinha. Ou seja, se eu tiver um sufixo que é o "ı" e o rir sozinho, aquele sufixo inteiro vai ser ignorado para irregulares de rir, certo? E é normal, é assim mesmo, certo? Peguei aqui o exemplo do verbo 팔다, verbo vender, tá? 팔다 com o sufixo a, o, yu, que é o sufixo do informal, presente do informal polido, mantém normal, não mudou nada, apesar de ser um sufixo que começa em vogal. Por quê? Porque é um sufixo que não começa em "ı", certo? Então, aqui não vai aplicar a irregularidade. Continua normal. 팔아요. Bom, vamos falar sobre a penúltima irregularidade. A irregular em que a radical termina em rir. Esse aqui é um pouquinho chato de decorar, mas ele não é muito difícil. Bom, como sempre, depende do sufixo. Se o sufixo inicia em "ı", a gente sempre vai ignorar ele e ver a partir da próxima letra ou da sílaba. Se essa sílaba iniciar em uma dessas três consoantes, nian, piub ou xiut, a gente omite o rir da radical, certo? E se essa letra for arir sozinha, ou seja, a letra que vem depois do "ı" for arir sozinha, a gente omite o rir do sufixo, certo? Então, vamos pegar aqui o exemplo 팔다, o verbo vender. 팔다 com o sufixo a, o, yu, presente do informal polido, ele manteve normal. Por quê? Porque aqui não vai aparecer a irregularidade, ele continua normal. Mas se eu adicionar o sufixo por exemplo, esse segundo exemplo, ignora. Em seguida, começa em uma daquelas três consoantes? Começa. Então, o que a gente faz? A gente tira o rir da radical. Me sobra pá, adiciono nian, portanto, eu tenho pan, certo? Depois, o próximo sufixo, upshida, né? Ignoro o novamente. O resto, né, a parte a seguir, começa em uma daquelas três consoantes? Começa. Então, a gente ignora o rir da radical. 팝시다. Certo? Em seguida, 으세요. Ignora "ı" novamente. Em seguida, começa em uma daquelas três consoantes? Começa. Portanto, retira o rir da radical. 파세요. E por último, o sufixo "을". Ignora "ı". E a minha sílaba seguinte, a minha letra em seguida é rir sozinho, certo? Não é uma sílaba com rir, é o rir sozinho. Ignora ele também. Portanto, aqui nós temos par, certo? Então, essa aqui é a mais chatinha, né? Porque a gente tem letras específicas aí para decorar. Mas não é difícil, certo? Vamos seguir em frente para a nossa última irregular. A irregular r, certo? Então, a radical termina na sílaba r. Nesse caso, a gente vai ver novamente o sufixo. Se o sufixo começar em AO, o que a gente faz? Retira a vogal "ı", que faz parte da radical, adiciona um rir a mais e adiciona a ou o de acordo com a penúltima sílaba da radical, certo? Se a sílaba possui a vogal a ou o, adiciona-se a. Caso contrário, no, entre aspas, resto, adiciona-se o. Aqui eu peguei dois exemplos. Eu peguei o verbo nu르다, apertar, clicar, e o mo르다, não saber. 누르다, quando eu adicionar o sufixo a, o, yu, o que eu faço? Tiro o "ı", que faz parte da radical, e eu adiciono um rir a mais. A gente sabe que no coreano, nenhuma consoante fica sozinha e nenhuma vogal fica sozinha. Então, o que eu faço? Se tem dois rir, quer dizer que um precisa entrar no patim da sílaba anterior, ou seja, entrar no final da sílaba anterior, certo? Assim, eu tenho nur. E a esse rir, eu adiciono a ou o. Aqui eu adiciono o, porque nu termina na vogal u, faz parte do resto, certo? Portanto, 눌러요, certo?
Se eu adicionar um sufixo que começa em consoante, mantém normal, 누르고, certo? Depois, o verbo não saber, 모르다. Adiciono a, o, 요. Retiro o da radical. Adiciono um ri을. Portanto, novamente, um ri을 precisa entrar no patim da sílaba seguinte. Eu tenho mol. Agora, adiciono a ou o. Adiciono a porque mo termina na vogal o, certo? Portanto, 몰라요. E se eu adicionar um sufixo que começa em consoante, mantém, 모르고. Agora que eu falei para vocês sobre os verbos regulares e irregulares e como eles funcionam, eu quero falar um pouquinho sobre o presente das 4 formalidades mais comuns, certo? A gente sabe que o informal polido é a formalidade mais comum, certo? Primeiro que informal é bem mais comum do que formal no nosso dia a dia. E segundo que o polido é bem mais usado que o não polido, principalmente se você está começando a conhecer pessoas, certo? Pessoas coreanas, pessoas que falam coreano. Porque você não vai chegar em uma pessoa falando de forma não polida, porque isso pode ser muito mal educado, certo? Então, vamos lá. O sufixo para cada formalidade é esse aí que está na tabela. A, o, 요, para o informal polido. A, o, para o informal não polido, também conhecido como coloquial, como nós acabamos de ver. E para o formal polido e o formal não polido, nós temos esses 2 sufixos, respectivamente. Vejam que no formal não polido a gente tem 2 sufixos, né? Qual é a diferença? O primeiro a gente usa para adjetivos e o segundo para verbos. Primeiro de tudo, ida, que não é um verbo de verdade, mas ele é conjugável também. Como ele fica no presente dessas 4 formalidades? Ieyo, yeyo, para o informal polido. O uso depende da presença ou ausência de patim no substantivo que vem antes. Ieyo para substantivos que terminam em patim, consoante. Ieyo para substantivos que não terminam em consoante, não terminam em patim, ou seja, terminam em vogal. Já o coloquial, né, o informal não polido, nós temos 2 sufixos também. Ia, ya, depende também da presença ou ausência de patim. Ia para substantivos que terminam em patim, ya para substantivos que não terminam em patim, ou seja, terminam em vogal. Já para o formal polido, a gente só tem uma forma, 입니다. E para o formal não polido, 2 formas. 이다 para aqueles que terminam em patim, ita para aqueles que não terminam em patim, ou seja, terminam em vogal. Aqui eu trouxe também o verbo hadar, que é um dos verbos mais comuns, o verbo fazer, né? Ele é como se fosse um verbo que combina com outro substantivo e se torna outro verbo. Então, ele é bastante comum no nosso dia a dia também, certo? Ele, nas 4 formalidades, nos 4 sufixos, ele tem essas formas. 해요, 해, 합니다, 한다, certo? Bom, vejam que alguns dos sufixos, eles têm algumas sílabas em parênteses. Por quê? Porque o que está em parênteses, ele é usado de acordo com a presença ou ausência de patim. Se a sua radical terminar em patim, você usa ele. Se não terminar, você não usa, tá? Então, por exemplo, 하다, fazer, a radical termina em vogal. Portanto, eu não falo 하십니다, eu falo 합니다. Mesma coisa no formal não polido. Eu não falo 하는다, eu falo 한다, certo? Então, o que está entre parênteses eu não uso porque a radical termina em vogal. Em seguida, 크다. 크다 é o adjetivo ser, estar grande ou o verbo crescer. Ele fica nessas 4 conjugações. Então, vejam que, como 크다 pode ser verbo ou adjetivo, no formal não polido, ele pode ser conjugado das 2 formas de acordo com o uso dele. Se ele for usado como verbo crescer, 큰다. Se for usado como o adjetivo ser, estar grande, 크다, certo? Em seguida, o adjetivo 작다, ser, estar pequeno. 작아요, 작아, 작습니다, 작다, certo? E por último, 쓰다, que pode ser o adjetivo ser, estar amargo ou o verbo usar ou escrever. Então, nós temos 써요, 써, 씁니다, 쓰다, 쓴다. Então, se for o adjetivo ser, estar amargo, eu uso 쓰다. Se for o verbo usar ou escrever, eu uso 쓴다, certo? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos sobre a conjugação dos verbos do coreano, vimos as regularidades e irregularidades e descobrimos que os adjetivos também são conjugáveis, ou seja, eles funcionam de uma forma um pouco diferente do português. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de revisar e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!